Bem-vindos ao podcast da Igreja Cristã de Famalicão. Hoje temos a nossa querida Rose connosco e eu sou a Nicole. E vamos falar de um tema que está muito presente na sociedade, que é identidade. E melhor do que dois, são três, sem contar, mas o nosso querido Esdras vai se sentar aqui connosco e participar. Eu vou aproveitar que tenho duas pessoas assim bem experientes e vou fazer todas as perguntas que estiver no meu coração. Começamos por, na sociedade nós vemos que há muitas quebras e falhas de identidade que levam a sítios extremos e muito complicados às vezes, com problemas seríssimos. Por onde é que começou estas quebras de identidade? Bem, quem é que nunca ouviu, né, alguém dizer, ou até mesmo já disse, né, eu preciso ser alguém na vida, né? Ou então a mãe dizer, precisa estudar para ser alguém na vida, você precisa ter uma profissão para ser alguém na vida, você precisa ter alguma coisa para ser alguém na vida, ou seja, isso já vem, né, com a gente trazendo aí um sentimento de falta de pertencer, porque eu ainda vou ser gerada, eu ainda vou ser alguém. Então, isso eu acho que por que que acontece toda essa crise de identidade, né? Porque eu estou lutando para ser alguém. Eu estou lutando no meu fazer, né? Ser alguém, ser aceita, ser amada pelo que eu faço, pelo que eu tenho, e a gente cada vez mais vai se distanciando da nossa essência, da nossa substância, da origem, né? Então eu acho que essa questão do você precisa ser alguém na vida traz essa questão de identidade, falta de saber quem eu sou. É muito interessante porque quando a gente fala disso, eu remeto ao princípio de tudo. Porque quando a gente pensa, talvez numa resposta muito assim, adequadinha à questão social, a gente talvez não alcance a profundidade dessa e a extensão dessa resposta ou dessa reflexão. E, e quando a gente olha apenas por esse prisma, que a gente é convidado hoje, nesse momento, a olhar por essa ideia, a, a gente talvez escapa a uma coisa que é muito importante, que é o que a palavra já nos diz lá no começo. E eu queria, na verdade, trazer para a gente esse ponto que para mim é fundamental sobre essa ótica. Onde é que a gente se perdeu? Onde é que, de alguma forma, a gente, na verdade, isso ficou confuso demais, a ponto de nos levar a tomar decisões que não faziam sentido diante daquilo de quem nós de fato éramos e quem de fato nós somos. E onde é que isso está? Está no Gênesis, no começo de tudo. E uma coisa que eu reflito é que, assim, Deus, quando nos criou, Ele nos criou para sermos e para depois fazermos, que entra dentro dessa ordem que a Rose acabou de dizer, né? Então, assim, parece que a coisa inverteu de lugar, entende? Então, assim, Deus nos criou a imagem e semelhança para que, sendo e revelando quem Ele era, nós fizéssemos a vontade dEle dentro da criação dEle. É perfeito, percebe? E aí, um pouquinho mais à frente, a gente vai ver que virou um poucas páginas, e aí tem lá alguém que diz assim, olha, quando você for, entende? Aí quando você fizer, aí você será. Deus nos disse, você é. Portanto, você faz, conforme a minha vontade. E o inimigo veio dizer assim, quando você fizer, aí você será. Entende?
Entendeu? Então, quando você comer do fruto, quando você de fato for lá e fizer aquilo, aí você será alguém quem você imaginou agora ser, para que você seja como. E aí onde fala que eles iriam conhecer, aí vem também a nossa necessidade de dependência, E de esse é um ponto. independência, porque nós dependemos. E nós não fomos criados para a independência. Isso que é Isso é isso que eu ia dizer. O assunto, nós não fomos criados para a independência. Acho que pessoas que nos vão ver em casa vão dizer, está maluco? E é isso que eu ia dizer, Então acho que é melhor porque explicar. quando a gente fala lá da serpente com o casal, não, a questão não foi comer o fruto, né? Foi mais do que isso. Foi mais do que isso. Então, assim, a serpente trouxe para eles assim, olha, vocês não precisam ser dependentes. Vocês podem ser independentes, né? Autônomos, ou seja, quando isso acontece, né, e eles tomam a decisão por ser autônomos, porque eles querem ser independentes, a palavra de Deus mais à frente diz que eles ficaram nus. Se viram nus. Se viram nus, ou seja, eles ficaram descobertos. E aí eles procuraram, né, a folhinha para se cobrir. Então eu fico imaginando que essa busca por identidade é essa questão porque nós nos sentimos descobertos, porque nós fomos, né? E procuramos Essa sempre. atitude, né, nos faz sentir dessa forma. Então nós fomos procurando meios para nos cobrir. Só que onde nós vamos procurar, né, é no fazer, é no ter, né? É onde nós vamos procurar para nos sentir cobertos. Mas isso aí nos distancia cada vez mais, porque a nossa essência não é essa. E é muito complicado, porque assim, a independência hoje cada vez mais soa individualidade. E egocentrismo. Percebe? E nós não fomos criados para ser só. Entende? Então nós fomos criados por um ser que é um, mas que é três. Não é três que é um. É um que é três. Portanto, o princípio da relação está desde o princípio, entende? Na palavra de Deus. E está também para nós, porque quando ele criou, homem e mulher os criou. Ele não cria um, ele forma primeiro um, mas ele cria homem e mulher. E é muito interessante porque esse é o princípio da relação que Jesus depois vem maximizar, percebe? Porque assim, olha, queridos, não adianta vocês quererem viver só, porque o princípio da vida comigo é viver o corpo, é viver o próximo, é viver para além de si. Por isso que e aí eu afirmo essa questão. Por que essa questão da independência e hoje soa tanto como algo, assim, um ponto sensível, vamos dizer assim? Porque na verdade soa como um ponto sensível? Porque é justamente essa confusão que o inimigo das nossas almas veio fazer. Percebe? Ele veio sensivelmente dizer que assim, olha, você pode ser independente, então assim, faça para que você seja e você seja quem você quer que seja. E aí daí você vai distanciando de tudo aquilo que é o princípio. E o princípio é a imagem, a relação, a dependência e se colocar numa posição de onde o outro é percebido. E hoje a gente vive assim, o outro não importa. Importa que eu alcance para que a minha independência seja vista. E daí vem também algumas falhas que nós vemos, que é, eu olho para mim, e eu procuro. O que é que eu estou aqui a fazer? Por que é que eu estou aqui? Será que eu só nasci para ter uma família, eventualmente, e depois morrer? E aí cria uma falha também, certo? É para isso que nós nascemos? É só para isso?
Aí a gente toca num princípio que é fundamental, porque é quando a gente se descobre, que é esse processo que a gente vem falando, né? A respeito do que é mais profundo na vida do ser humano. Porque a gente vê crise mais crises, identificadas de diversas formas, ou seja, expressas de várias formas, mas cada vez mais de pessoas querendo descobrir qual que é, afinal de contas, a dela nesse lugar. E andam perdidos durante muito tempo até conseguirem perceber. Eu andei quase 30 anos da minha vida que não fazia ideia de onde vinha, para onde ia, o que fazer. E por essa falha, sabem o que é que eu fazia? Mudava o cabelo para tentar perceber, mudava a roupa, mudava a postura. Alguém que eu admirava e até gostava de ver, copiava, a pessoa fazia, eu tentava fazer igual. Comportamento, não é? Completamente. Exato. Essa comparação, né, que a gente sempre faz, que é essa identidade frágil, né? Ela não está enraizada, ela não está firme, ela não está convicta, né? Então, quando nós não temos essa convicção de quem de fato somos e de onde nós viemos e qual é o caminho que a gente traça e para onde voltamos, né? Para onde vamos, é uma identidade muito rasa, muito frágil. Então, essa questão de ou você é igual a todo mundo, ou você é o diferentão, né? Então, assim, essa questão, ou eu sou original, né? Ou eu sou diferente, Ou uma cópia. né? E aí entra essa comparação. Eu fico me comparando aqui com o outro, Mas por que com que isso... os outros, né? Na verdade. Mas por que que isso acontece tanto? Por exemplo, eu vejo os jovens a comparar-se de uma forma absurda, a quererem ser o que não são, a colocarem uma máscara que muitas vezes é só para cobrir alguma coisa que eles querem esconder, porque eles sentem-se mal com isso. Porque, por exemplo, eu vejo as meninas da minha idade, nesse caso eu falo da minha idade, né? Eu vejo as meninas com comportamentos tão, como é que eu vou dizer? Comportamentos tão complicados por causa desta falha de identidade. Então, Rose, tu como mulher madura, que provavelmente já passaste por isso, nós estávamos a conversar um bocadinho antes e eu disse, estávamos a conversar que está tudo bem não estar bem. Que conselhos darias a estas meninas, tipo a mim? Que conselho me darias a mim se eu te perguntasse? Eu não sei de onde venho, nem para onde vou, e eu sei que me tento adaptar à sociedade para eu poder caber nela. Que conselho me darias? Como humano mais velho. E o humano também pode ajudar. Por favor, né? Essa questão, não sei se seria um conselho, né? Eu acho que talvez não seja conselho, talvez eu caminhasse com você. Eu acho que é a relação. A relação que faz isso, né? Porque assim, a gente não tem fórmula, não é um manual. O evangelho não é um manual onde a gente trata, né? Tem aqui 1, 2, 3, faça isso, faça aquilo, né? Faça aquilo outro. E é na relação, é nesse bate-papo, nessa conversa que a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando, vai crescendo, vai sendo edificados, né? A gente sabe que muita coisa que a gente olha na Bíblia, né, na palavra, é uma questão de fé, né? Então, às vezes a gente fala e não é bem isso que a pessoa entende. E não é muito falar. Por isso que eu acredito muito na relação. Por isso que eu acredito muito que é na vivência. Porque não é o que eu falo, é o que eu revelo no dia a dia, né? Eu sempre digo que essa questão do que eu vi na minha adolescência, do que você viveu e vive como uma jovem, né? É fruto
de querer ser amado, de querer ser importante, de querer ser especial. Mas a gente faz isso por causa dos nossos méritos, porque eu mereço. E quando eu não mereço, eu sou o coitadinho, eu sou a coitadinha, né? E precisa existir uma convicção de que alguém nos amou primeiro. E que esse alguém não só nos amou, ele nos ensinou o amor. Ele é o amor. Ele é o próprio amor, ele é a fonte inesgotável de amor, né? Então, quando eu sei disso, então quando eu tenho essa convicção de que eu fui criada e gerada na eternidade, e a palavra de Deus diz que a eternidade, né, foi marcada aqui, né? Tudo muda. Porque aí eu já não caminho na expectativa daquilo que eu acho, daquilo que eu quero, Do que as outras pessoas pensam de ti. do que as outras pessoas pensam, mas eu caminho agora na convicção de que eu fui amada. Eu já fui amada, eu não preciso fazer para ser amada. Eu não preciso fazer para ser aceita. E eu não preciso nem ter para ser aceita. Eu sou, porque Ele é. E aí eu queria só colocar bem rapidinho, porque é muito legal talvez a gente usar essa ilustração. Esse caminho da relação, né, quando a gente caminha de forma intencional, a gente caminha de forma intencional em Cristo, é impossível que ele não seja visto. É impossível. No sentido de que ele mesmo se mostra, entende? Porque ele é quem derrama sobre nós, por misericórdia e graça, tudo aquilo que ele é para que a gente possa vê-lo. E aí acontece uma coisa que é muito legal, porque tudo isso que a Rose está dizendo, eu gosto de usar essa ilustração que é assim, ele troca a nossa régua, sabe? A gente parece que vive a vida medindo a gente, entende? Então a gente mede a gente e coloca a nossa régua, ou compara a nossa régua com a régua do outro. E a gente vai sempre nessa guerra de régua, sabe? Como se na verdade a nossa vida inteira, a nossa luta é medindo as réguas da vida. E o maravilhoso é quando a gente caminha com Cristo Jesus e a gente entende que Ele nos deu a completude. Então a régua perde o sentido de que falta. Entende? E agora a gente olha para o outro não mais sobre a perspectiva daquilo que faltou, mas a gente olha para o outro na perspectiva da completude que agora há. Olha como muda. Para que para o outro eu me dê. Então quer dizer, está sobrando. É abundante. É para lá daquilo que é necessário. Entende? Já não falta nada. E é o que a palavra diz. Transborda. Percebe? E aí até nesse sentido, 2 Pedro vai dizer o seu divino poder, 2 Pedro capítulo 1 vai dizer assim, o seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida. A régua mudou. Entende? Aquilo que na verdade muitas vezes faz falta nesse olhar de uma régua finita, incapaz, não completa, que precisa da comparação e que traz tantas... E a comparação dói. Não é? Cansa. Cansa. Exato. E traz Faz-nos duvidar de tudo. Pois é. Até que a gente olhe realmente para Jesus como Ele sendo E suficiente. tantos males, né? E tantos males que a gente, inclusive agora, se daqui a pouco estão descobrindo mais males ainda, né? Então, assim, a gente pode trocar. E quem faz essa troca só é um. É Jesus. E não é através de um decorar, uma série de coisas, não é uma resposta objetiva, mas é um caminho de vida. Não é o caminho. E aí percebemos que toda a identidade que eu falo por mim, porque durante 30 anos eu não conhecia Jesus verdadeiramente. Então acontecia todas essas coisas.
de comparar-me ao outro, precisar de ser como o outro para ser aceite, precisar de servir muito, fazer muitas coisas para ser amada. Lembra lá do Gênesis? É isso. Você tem que fazer para ser. E quando Jesus nos completa, eu sou. Portanto, Mas eu é algo que faço. ainda demora um pouco a entrar. Pelo menos, tipo, como assim? Jesus só me deu e eu não tenho que fazer nada. É. Como É, assim? é porque esse é o discurso que a gente foi criado. Uhum. Percebe? A sociedade que, obviamente, está para além desses princípios que Jesus claramente nos deu, mas que, infelizmente, a sociedade reluta, e obviamente estamos dentro desse lugar, né? E a gente, na verdade, vai criando uma mentalidade que nos afasta de Cristo. É por isso que, por exemplo, a palavra ela é muito clara. Em nós, quando nós conhecemos em Cristo, acontece uma transformação. Percebe? E essa transformação é guiada por quem? Pelo próprio Cristo. De maneira que essa mente que faz com que a gente caminhe por esse olhar, entende? Seja transformado à luz de quem? À luz da palavra. Então, assim, o caminho de convivência na relação, ele na verdade só faz sentido se for orientada pela palavra. Aí ele não faz apenas sentido, mas ele dá sentido. Entende? E para onde nós vamos? Para Cristo. É o único caminho? Não tem outro. Aí a nossa mente vai cada vez mais sendo parecida com Ele. A partir do quê? Do conhecimento. Do conhecimento de quem? Da palavra, que é vida. E a gente não só conhece como quem quer saber de algo, mas a gente conhece para encarnar esse Cristo que é vivo. Então, todas estas falhas que nós vemos, o que eu fazia antes simplesmente era falha do Criador? Era isso que eu procurava? Eu não entendi a pergunta. Também não entendi. Até, portanto, antes de conhecer Jesus, de vos conhecer, de conhecer os manos, de nascer de novo, eu lembro-me que eu procurava sempre alguma coisa e tentava adaptar-me às pessoas, tentava ser amada, porque eu não aceitava qualquer coisa, qualquer bocadinho de amor eu aceitava, entendem? Então, se calhar, quem ainda não conhece Jesus e continua a passar por todas estas coisas, onde é que eu estou, quem eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, isso dói, Sim, isso dói. é. E eu entendi agora, porque quando você fala falha, é por conta da falta. Da falta. Exato. É como se houvesse um buraco que a gente tenta preencher com todos os bocadinhos que nós vamos apanhando. Um bocadinho de amor daqui, que eu recebi porque mereci. Mais um bocadinho de amor. E nós temos sempre ali uma falha. E falo até agora, porque a verdade é essa. Ainda estou muito em construção. É É claro. porque há uma carência, porque fora de Cristo, né? Fora de Cristo nós não somos completos, né? Então existe essa carência. Então às vezes é porque eu tenho um corpo X e as redes sociais me dizem que eu tenho que ser assim, ou porque eu tenho um trauma no passado, eu vim de uma família X e Y e que fez isso e aquilo. Então eu quero preencher essa carência em alguma coisa, né? E essas formas com que normalmente a gente, seja mulher, seja homem, seja jovem, seja adolescente, velho, Não for. elas são de fato mentiras. Ela pode saciar um determinado momento, pode até parecer, né, que eu agora sei quem sou, mas na verdade, quando eu encosto a cabeça, porque porque o Pai selou em nós a eternidade, eu fico pensando, puxa, mas eu fiz isso, eu realizei isso, eu fiz aquilo que eu queria, mas ainda está faltando alguma coisa. Porque não houve aí a completude que só Cristo dá. E aí a gente responde à pergunta, né? Por onde a gente caminha?
né? Porque a gente está falando aqui da origem, da identidade, que é a nossa essência, que é a identidade, como que eu falei no outro dia, que é o idem, né? No latim é o idem, é o mesmo, né? Então, você revelar quem você é e a substância de que você foi feita. Então, essa substância, né, pelo qual nós aqui fomos feitos, nós cremos que fomos feitos por Cristo, porque a palavra de Deus diz que tudo foi feito por Ele, para Ele, nele, né? E, e é Ele que preenche todas as coisas. E aí a gente não quer aceitar. Por isso que a gente fica nessa busca louca de ser alguém na vida. Porque a gente não quer simplesmente aceitar que existe uma substância que, que nos gerou. A gente ouviu alguém dizer que a gente não é que a gente não entende. É. A gente às vezes não quer aceitar que é o que aconteceu lá no Éden, né? Eles tinham tudo, eles não tinham crise de identidade. Eles não tinham crise, eles estavam ali com tudo, eles tinham tudo para viver, né? Mas aí houve essa questão, né? Olha, mas você pode ser, né? E aí assim, puxa, eu sei, eu experimentei, mas eu não quero. Eu acho que é bem isso, né? Que a gente acaba vendo, né? E vivendo muitas vezes. Porque eu acho que todos nós já tivemos momentos como esse. De eu vim mesmo, da onde eu vim, né? Para onde eu vou? O que que eu tô fazendo aqui, gente? O que que eu tô fazendo aqui, né? E pode falar, pode falar. Eu acho fantástico isso e é muito desafiador. É muito desafiador. Para mim é muito desafiador. Porque quando a gente olha para tudo isso que a gente tem falado, a gente não pode deixar de amplificar aqui que tudo isso Jesus criou um meio para que isso seja visto. E o meio para que isso seja visto e seja vivido nessa profundidade é um desafio para nós. Afinal de contas, qual é esse desafio? É viver o corpo. Eu ia falar sobre isso. E quando a gente fala de viver o corpo, isso na verdade traz para nós um desafio em profundidade, no sentido de que para que eu viva o corpo, eu tenho que abrir mão de mim. Eu tenho que fazer uma escolha na verdade eu quero até mudar a palavra. Não é escolha, não é sobre escolha, é sobre decisão. Porque quando eu tomo a decisão de viver Cristo, o eu ficou para trás. Até porque ele passa a habitar em nós. Ainda bem que o eu fica para trás. Pois. E aí começa uma construção desafiadora, em que nós vamos conhecendo de Cristo e abrindo mão de cada coisa que ele vai nos revelando e abrindo os nossos olhos, sabe? Para que a gente vá descobrindo coisas em que ele precisa ser visto na nossa vida, em áreas que ele precisa ser visto na nossa vida. E o onde é fantástico. Porque como que a pergunta é onde caminhamos? Onde caminhamos para que isso aconteça, a identidade se firme. Onde nós caminhamos? Nós caminhamos com o corpo. Nós caminhamos como corpo. Nós caminhamos nessa relação onde seres imperfeitos, mas perfeitos em Cristo, se completam numa sinergia que nós não conseguimos entender, que é difícil nós racionalizarmos, mas que pela graça e por Cristo
É possível. Essas imperfeições que nós vemos, elas em Cristo encontram significado para que a partir daquilo que é a nossa pobreza e a riqueza, Cristo seja visto em tudo isso. Porque nós não somos seres totalmente completos no sentido de, nesse momento, sermos totalmente perfeitos, em que alguém possa dizer, olha, aqui eu sou um ser perfeito à imagem. Bem, é um caminho. Eu terei, obviamente, pontos em que eu tenho riquezas, mas eu vou ter pobrezas. Porque essas pobrezas, elas existem para que a riqueza do próximo possa completá-la. E as minhas riquezas existem para que eu me doe ao próximo, para que eu complete a fraqueza de alguém, a pobreza do outro. E é dentro dessa relação que esse onde acontece. Esse onde perfeito de Deus, ele na verdade vai ser o caminho para que a gente, aguardando o retorno dele, viva lá em plenitude. Eu vou contar uma coisa que aconteceu mesmo já com Cristo, e por não sermos seres perfeitos, e por todos já termos passado por isso, uns mais cedo, outros mais tarde. Eu passei por isso não vai muito tempo. Eu passei, mano, por uma crise de identidade que eu nem vos conto. Quer dizer, eu conto que eu já contei, porque é para isso que somos corpo. Que eu tinha tanta certeza no meu coração de onde vinha, para onde ia, onde estava. E de repente foi como se o meu chão tivesse sido tirado. Eu já não tinha mais certeza de nada. É como se tudo o que era velho tivesse a querer voltar. Mas sabem uma coisa fantástica? É que agora sei para onde vou. Agora, porque nós dizemos Deus é Pai, mas Deus é Pai mesmo. A gente vai ter com Ele, a gente fala com Ele. Tipo, Senhor, ajuda-me. Não. Então, nessas crises, nós sabemos também para onde vamos, que é para o nosso Pai. E é fantástico isso, E para os nossos Nicole. manos também. É isso. E assim, e é E para os nossos fantástico. manos. E é fantástico porque assim, a gente vive uma vida que a gente quer muita emoção. Sabe por quê? Porque assim, a Porque somos gente seres emocionais também, né? não, claro, é claro. Mas assim, que uma emoção no sentido da adrenalina, a gente quer ação. É brincadeira isso. Não, mas é verdade. Mas tudo isso para dizer que assim, parece que a gente vive sem saber o começo e o final. A gente vive assim numa adrenalina desmedida, como se a gente tivesse de fato a ansiedade toda da existência de saber o próximo dia. E aí, assim, uma coisa que eu tenho sido desafiado a trazer para mim quando esses pensamentos vêm, sabe? Porque esses são os desafios do caminho. Porque a gente é desafiado o tempo inteiro dos nossos pensamentos. E quando a gente quando eu tenho sido desafiado nesse sentido, uma das coisas que o Pai tem colocado no meu coração como convicção é que assim, cara, você sabe o começo, porque eu revelei. E você sabe o final, porque eu revelei. Você está só vivendo o meio? Então, abaixa a adrenalina. E aí aquela história, né? Descansa em mim, mas de maneira intencional. Não é o descanso, pronto, agora eu vou viver o que é meu. Não. É assim, eu descanso tendo convicção daquilo que é a natureza que vive em mim. Entende? Então, quer dizer, descanso não é sinônimo de viver relaxado. Descanso é sinônimo de trabalho em Cristo Jesus. Descanso é sinônimo de vida com intencionalidade. De uma vida que, na verdade, sai desse lugar onde a gente se encontra na crise do futuro, do amanhã, para que eu viva a convicção do eterno. Então, o meu coração já não é mais preenchido pela ansiedade do futuro. Percebe o que eu digo? Mas como o Pai foi tão cuidadoso com a gente, foi tão amoroso, que ele falou assim, queridos, olha, eu sei quem eu criei.
Então presta atenção aqui, ó. Tem começo e tem final. Calma, espera e vive com intencionalidade a minha vontade. Entende? E às vezes quando lá em casa a gente tá com alguma questão, né, e ele sente que às vezes eu tô um pouco ansiosa e ele fala pra mim, mas como que você tá se sentindo, né? Como que você tá nesse momento? E apesar de às vezes sentir algumas coisas, né, e de pensar os pensamentos que vêm, eu falo para ele que é um dos títulos de uma das reflexões que tá no livreto, que meu futuro está selado. Então eu sempre falo para ele, né, meu futuro está selado. Então eu não preciso ter essa expectativa, né, eu tenho que ter a convicção frustra. A de que expectativa. está tudo preparado. Uhum. Tudo está preparado, como diz lá, para a vida e para a piedade, né? Pedro diz, né? Então está tudo preparado. Então agora eu vou caminhar em convicção. Então por onde eu vou? Pelo único caminho, que é Cristo. Então Jesus ele traçou um caminho. Nesse caminho houveram muitas dificuldades, né? Mas ele pegou a cruz e ele se entregou. E ele se entregou porque ele sabia quem ele era, o Filho de Deus. Então, e nós, como filhos de Deus, seguimos o primogênito do Pai. E nós seguimos nessa convicção de que o nosso futuro está selado. E eu caminho não só nessa perspectiva, eu e Deus. Porque às vezes a gente se coloca numa situação assim, mas eu sou filha, eu sou filho, e a gente é imperfeito. E aí a gente às vezes se coloca numa situação muito de coitados. E aí a gente para. E foi o que o Wesley falou, não é esse descanso, putz, agora não. Não, agora é avançar. Porque eu sou filho, porque eu sou filha, eu avanço. Agora que recebi. A palavra de Deus diz que ele é a imagem perfeita de Deus. E nós somos, porque nós revelamos também. Pelas virtudes de Cristo, nós revelamos quem é o Pai. Então, nós somos a extensão contínua de quem o nosso Pai é. Então, os filhos do Esdras parecem muito com ele. Tem o jeito dele. E tem 2 metros de altura. Não é? Então, é isso. Então, nós temos a convicção de que nós somos filhos de um Pai amoroso e um Pai que nos deu tudo que nós precisamos. Nós só precisamos avançar com coragem, com convicção, sem dizer, mas eu sou, mas a gente é imperfeito, mas eu sou humano. Jesus era 100% homem, mas ele era 100% Deus, né? Então, ele é o nosso exemplo. E é por isso que a gente pode descansar nesse caminho, que é ele mesmo, né? Porque ele conhece. Ele vai falar assim, olha, eu já passei por isso. Eu já passei por tentações que você nem... Jesus ouviu também, se és filho de Deus, desce. E como? Não é? E essa foi uma tentação exatamente de poder, né? E tantas coisas que, na verdade, ele foi tentado naquele momento onde onde toca em pontos tão fundamentais nossos. Mas eu queria, na verdade, dizer sobre uma coisa que é a continuidade disso que a gente estava conversando, porque o desafio de viver Cristo nos leva também para uma coisa que é um perigo. Escuta o que eu vou dizer. A gente muitas vezes no nosso caminho do onde com Cristo, a gente ignora uma coisa que é muito importante. Porque a gente só olha para a cabeça. Entende o que eu quero dizer? A cabeça é Cristo. Que na verdade a gente sabe que existe essa ilustração na palavra de Deus. Então a cabeça é Cristo. Mas ninguém viu uma cabeça andar sozinha, por aí, flutuando. Precisa de um corpo. Então,
O desafio para nós, nesse caminho, é também não viver uma espiritualidade individualista, que nos leva a essa independência. Então, assim, não me importa mais nada, importa só eu e Deus. Não é esse o princípio da palavra. E aí a gente foge de novo e traz toda essa carga social, cultural, para onde? Para essa relação onde não existe espaço para isso. E existem, infelizmente, muitas pessoas caminhando de forma não percebida dessa realidade que é uma falsidade. Porque não existe relação em Cristo só com Jesus. Quando você se relaciona com Jesus, automaticamente você recebe o desafio do corpo. Então você recebe o desafio de pessoas. Até porque não é só um dedo mindinho que está ligado à cabeça. É necessário estar tudo ligado Tá à tudo. cabeça. E relacionar e o desafio de pessoas é onde a beleza do corpo acontece. E é onde a beleza da vida com Cristo acontece. Porque eu saio dessa demasiada, não sei se essa é a melhor palavra, mas essa demasiada transcendência, percebe? Onde, na verdade, eu saio numa busca transcendente de forma total e absurda na minha vida e ninguém mais importa, para que, na verdade, eu tenha, sim, uma real e um profundo relacionamento com Cristo Jesus, que envolve transcendência, mas essa transcendência se materializa no corpo na relação com alguém. E nisso eu até ele falando agora, eu me lembrei que essa semana eu tive contato com uma frase que eu te falei de uma canção. Eu não conheço a música, mas eu vi uma frase dessa música que diz que a mesa do Senhor cura. A mesa do Senhor cura. E aí eu comecei a ficar refletindo na mesa do Senhor cura. Eu não sei toda a letra da música, porque eu não tive contato com ela. E aí eu comecei a refletir nisso, a mesa do Senhor cura. E aí eu completei essa frase, né? Que a mesa do Senhor cura. Porque não está só Ele. Embora Ele seja a cura, mas a mesa do Senhor está cura. Porque na mesa estão sentados os filhos e filhas. Está sentada toda uma família. E aí me fez lembrar da mesa, né, lá ali logo depois do caminho de Emaús, né, que eles entram ali e ali na mesa, no partir, na relação, no conversar, os olhos se abrem. Então a mesa do Senhor, a cura, porque tem uma família sentada. E a partilha. E a partilha. Não são pessoas individuais sentadas simplesmente comendo o próprio pão. É, na verdade, alguém que decide partir o pão para partilhar. Então, quer dizer, o Jesus, ele traz uma figura muito importante para a nossa vida ali. Então, não é você simplesmente correr atrás do seu pão de forma individual, o pão, inclusive espiritual, para que você coma e você se satisfaça. Até porque Jesus nem comeu neles. Ele Só partiu. Ele partiu. Então, é a partir da partilha, é a partir de dar de si, é a partir daquilo que diminui em mim para que eu veja o próximo. Então, eu parto de mim, eu partilho de mim, eu tiro dessa individualidade, dessa busca por essa independência, para ser quem, de fato, Deus pensou que nós fôssemos. E aí vem a nossa identidade em Cristo. Percebe? A identidade que nós realmente precisamos. A Rose, numa pregação, deu um exemplo que eu creio que eu vou levar o resto da minha vida, que foi sobre o rótulo, sobre o ouro. Não adianta estar lá numa vitrine um anel, uma aliança que diga ouro de 24 quilates e quando se derrete por dentro é prata. Era só um rótulo. E a nós não nos cabe ter só um rótulo de filhos ou um rótulo de cristãos.
se realmente não partirmos o pão, se quando a aliança ou quando o anel derrete, é completamente ouro. Porque a nossa identidade em Cristo, ela está cá dentro. É de dentro para fora, que é o que a Rose fala muito. E é muito interessante essa questão, porque é justamente isso. De dentro para fora se expressa aquilo que é de fato o que se revela. Sabe quando a gente fala dessa revelação? Revela aquilo que de fato é, da substância daquilo que aquilo foi criado. Então, assim, se aquilo foi criado dentro de uma substância que não é Cristo, então você tem todas essas anomalias que a gente está vendo. Porque as pessoas estão sendo colocadas sob muita pressão, e sobre muita pressão elas revelam o quê? O que elas não têm. E sob essa pressão que nós estamos sendo também colocados, qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é sermos tão parecidos com Cristo. Amém. O nosso desafio não é simplesmente na aparência das nossas formas ou dos nossos formatos de vida, mas é a partir de uma mente que vai pensando como Cristo a partir da palavra. E quando a gente começa a pensar como Cristo a partir da palavra, as nossas formas vão criando significado. Não é simplesmente um ato, tem significado. E o significado no corpo alimenta. O significado no corpo alcança. O significado no corpo ama. O significado no corpo resgata, transforma e redime. Eu lembrei de uma frase, porque para mim na época era perturbadora. E eu ficava falando essa frase o tempo inteiro para poder entender, né? Tinha até uma música desconhecida, o autor desconhecido, não sei quem foi, que fala assim que nunca deu quem deu sem dar de si. Nunca deu quem deu sem dar de si. Inclusive, essa música me marcou muito porque eu fiz uma música. Fiquei com aquela Eu fiz uma música e uma música bela. E quem ganhou o festival foi essa música que diz que nunca deu quem deu sem dar de si. Eu falei, mas que é isso? E é isso que o Esdras estava falando. Porque se você dá o que tem dentro da Rose, do Esdras, da Nicole, você só vai dar coisa que não presta. Se a gente for dar daquilo que existe em nós, na nossa perspectiva, do que a gente pensa, das nossas ideologias, do que a gente quer, a gente só vai dar coisa que não presta, né? Mas quando a gente tem a convicção do resgate, porque quando a gente estava falando lá do início, né? Nós fomos separados, mas agora nós somos na cruz, nós fomos reconciliados, agora nós estamos aqui na mesa, né? Somos filhos, é uma grande família, né? Agora sim, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu dou de quem habita em mim. Então, se eu dou de si e quem habita em mim é Cristo, aí há amor, aí há perdão. E aí isso vai se tornando muito mais natural, por causa da natureza dele em nós, né? Então, E o exemplo que ele deu é claríssimo, né? Porque assim, é interessante que depois do batismo, ele poderia muito bem ter iniciado o ministério e ali ele vai a um lugar, vai ao monte onde ele, né? Poderia não ser tido a tentação, né? Sai do batismo, não vai para o monte para a tentação, não, ele vai para o monte para a consagração do ministério, não é? Não seria lindo isso? E aí ali assim, Já seria lindo. não é? E ali naquele momento, os anjos todos reunidos, contemplando o poder, a majestade do Cordeiro. Pensa, Isso é estranho ouvir. não é? E ali, por exemplo, ele ter feito todo o caminho dele, né, nessa transcendência com o Pai e simplesmente a coisa acontecendo. Ele tinha todo o poder para isso, Pois tinha. entende? E até hoje, para nada de mal ter acontecido. Para o mal ter sido simplesmente finalizado ali. Mas não foi essa a vontade do nosso Pai. A vontade do nosso Pai foi trazer um filho, o filho perfeito. Aquele que de fato foi a quem ele pensou lá na criação.
quando ele diz façamos. E ele trouxe um filho que ele decidiu para além dele, para além de tudo aquilo que ele tinha como condição fazer, como tudo aquilo que ele tinha como poder realizar. Ele abriu mão de tudo isso para, num modo mais íntimo, viver com 12. E viver os desafios dos 12. E ele tinha, obviamente, um corpo maior que muitas vezes o acompanhava. E viveu o desafio do corpo maior. Foi fácil, será? A gente pensa assim de modo geral, né? Sem pensar muito assim, nossa, foi tudo muito... Gente, teve os desafios que nós temos. Obviamente, levado para aquele momento, né? Para aquele recorte ali, daquele tempo. Mas já parou para pensar? Que os desafios de Jesus naquele momento também... Que a gente, na verdade, pensa assim, né? A gente vê recortes da palavra e a gente esquece que Jesus viveu com eles 24 horas por dia. Pois é. E que ajuda. Tinha Judas, Não um é? Pedro. Pois, é desafiador. E foi desafiador. Porque ele era 100% homem. Percebe? E vai ser desafiador para nós. Não vai ser diferente. Parece que, na verdade, a gente imagina. E aí, quando a gente fala, principalmente essa questão de identidade, quando a gente fala a respeito da mente de Cristo, que a gente tem que estar perto, tal, para lá, e Jesus, e amém, o Pai, e aí a gente se descobre como filho, à mesa, tal. E aí o pessoal, uau, agora eu não vou nem pisar no chão, porque quando isso acontecer, uau, e aí, não. É vida real, é desafio real. É irmão que, na verdade, você vai ter que amar muito, cara. Entende? É irmão que você vai ter que decidir por ele. Porque ele vai ser um desafio para mim, vai ser um desafio para você, vai ser um desafio para quem está ouvindo isso aqui. Vai ter um irmão que vai ser desafiador, como Jesus teve irmãos desafiadores. Só um não era mal. Não é? Mas isso, na verdade, é colocado por Deus na nossa vida, na vida, como foi colocado na vida de Jesus, para que justamente fosse reveladas as virtudes de quem nos enviou para cá. Sabe? Para que a partir disso, a partir dessa realidade, desse toque, né, que é algo que aí sim nos dignifica e nos traz para um sentido que faz sentido. Porque muitas vezes a gente toma sentidos na vida que não faz sentido algum, que nos deixa mais perdidos. Mas quando a gente decide dar de nós mesmos como Jesus decidiu, e de forma voluntária, não teve ninguém que falou assim, bem, agora chegou 3 anos e falou assim, Jesus, é agora, ou então vai ficar difícil. Não teve isso. Entendeu? Foi de forma voluntária. E essa é a mente que nos acompanha no sentido de identidade. Voluntariamente, a partir do conhecimento de Cristo, de viver no sentido dele, a partir da relação, de forma voluntária nos doarmos em favor. Desafio. Nossa. É muito bom conversar sobre este assunto. Que perguntas tenho? Acho que não tenho mais nada. Vocês são muito. É o Pai. É muito bom. É misericórdia e graça dele, pura e exclusiva. Vocês são muito. Sabem, compreensivos com os manos. Vocês sabem esses irmãos que a gente sabe que pode. Eu fiz uma grande asneira porque eu me perdi para aqui e para lá. E a gente não vê pessoas intocáveis. E isso é a beleza de sermos corpo. De uma identidade falha, que vem uma nova identidade em Cristo e que está a ser formada. Em mim está a ser formada. Aos bocadinhos. Na completude da relação. Exato. Porque se não houver essas questões em nós, não existe. Percebe? Uhum. Se aquele que é o perfeito dos perfeitos decidiu se esvaziar de si próprio, como é que eu, entende? Olhando para Cristo Jesus, eu não vou decidir da mesma forma.
Por que eu vou querer me crescer para cima de um irmão se ele fala assim, olha, você quer caminhar comigo? Então é o seguinte, tem o teu irmão como maior que você. Ai, e agora? O que a gente faz com isso? Então, assim, a gente precisa repensar muita coisa. Porque o nosso olhar de quem caminha a partir da revelação de Cristo e a revelação da vontade do Pai dele, é impossível você caminhar de uma maneira em que você olha o teu irmão daqui. Não dá. Ou então, a palavra não dá sentido. A gente está vivendo qualquer outra coisa. É exatamente o contrário. Qualquer outra coisa. É muito bom perceber isso, que quando a gente olha para a sujeira, quando a gente olha para a sujeira do nosso irmão, a gente tem compaixão de Cristo em nós, de ir lá e ajudar e cuidar e tratar. E só Cristo em nós o pode fazer. Isso é fantástico, Nicole, porque assim, O copo está tão sujo. Eu olho para o meu copo neste momento. Imaginem, a minha alma, o que está cá dentro, a identidade a ser formada. Eu olho para o meu copo, bem sujo, e Cristo aos pouquinhos vai colocando água, porque a palavra é rio de água viva que vai e o copo vai limpando, limpando. E ter amigos e ter irmãos que compreendem e que estão lá e que compreendem a crise e que estão lá para ajudar e para suportar, eu acho que isto é o verdadeiro corpo. você sabe, Nicole, que a gente tem visto, a partir da minha vida, quando eu, na verdade, não caminho sobre essa mentalidade de Jesus, que a minha primeira atitude de pensamento é expor a sujeira do meu irmão. Percebe? Por quê? Porque eu não preciso me responsabilizar por ela. Entende? Então, quando eu vejo o copo sujo do meu irmão e eu falo assim, ó lá, ó a sujeira aqui, ó. Eu estou expondo de maneira que eu não me comprometo com aquilo. Mas o que Jesus, na verdade, nos diz? Assim, meu amigo, quando você vira sujeira, vai lá. Vai lá você perto dele. E se você, inclusive se ele se arrepender, você ganhou o irmão. Olha que interessante. Então, quer dizer, quando eu olho a sujeira, não é para eu expor de maneira a que eu aparta de mim a responsabilidade de limpar a sujeira com ele. Inclusive, se ele não tiver força, pegar o bombrilzinho e eu arear. Relação. Decisão de não caminhar só, no sentido do que Cristo fez. Ele pegou a sujeira daquela mulher que estava lá para ser. Quem vai? Quem vai agora? Taca a pedra aí, irmão. Quem é que vai? Ele meteu a mão na sujeira. Sim ou não? Aquela mulher estava sendo acusada do quê? Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. E ela estava sendo acusada do quê? Sujo. Era sujo para aquela sociedade. Matem-na. Pronto. Só que a decisão dele não foi essa. É isso mesmo, eu sou o santo. Ó. Não foi isso. Sabe? Quem é que te condenou? Eu não. Quem nunca pecou, sou eu. É claro, eu não te condeno. Vai, não peques mais. Essa é a nossa atitude com o nosso irmão do copo sujo. Então, ao invés de eu expor, e esse é o caminho, é o onde é Cristo. Então é quando eu vejo a exposição da sujeira do meu irmão, e eu, de alguma forma, vou lá e me responsabilizo junto com ele, e caminho de maneira que aquela sujeira seja limpa, mas não pela relação da exposição em que a pessoa vai, né, aparentemente ter que assumir o compromisso da limpeza. Mas é uma limpeza profunda, desdemorada, dolorida. Ou não. Mas que vai trazer... Ou não, mano. Hã? Ou não. Às vezes não. Eu nunca vi sujeira ser limpa. Não, pode. Existe. A gente não pode colocar isso numa caixa de fósforo. Percebe? Eu não limito a ação de Deus. Pode ser muito difícil, mas pode ser simples. Deus faz.
Entende? Assim como ele levantou, ele poderia ter assim, olha, bem, você que é o aleijado aí, então tá bom. Então agora eu vou fazer funcionar um dedo. Ah, pronto. Funcionou o dedo? Funcionou. Agora o outro dedo. Agora vai mexer a articulação do pé. Não, ele falou, levanta e anda. Pega aí, bota debaixo e vai. Entendeu? Percebe? Acabou, tá feito. Entendeu? É completo. Pode ser completo, mas pode ser um pouco mais demorado. Vai longe a conversa. Se calhar é melhor fazermos uma conclusão. Fazemos uma conclusão sobre a identidade. De onde vimos, Nós para vimos, onde né? vamos. Nós vimos de Cristo, né? Nós vimos da eternidade. Nós não viemos por acaso, não foi o desejo dos nossos pais, nem um acaso. Nós vimos porque foi a vontade do Pai. Então, nossa, eu me emociono de pensar nisso. E perdemos a identidade quando nos esquecemos disso. E é muito bom quando você compreende isso, né? Quando nós compreendemos que nós estamos nele, fomos achados nele, né? Nós nos sentimos completos. Isso não significa que no caminho a gente não tenha, Completo. mas a gente vai com convicção, com mãos dadas, É mais fácil. né? Com mãos dadas, às vezes com lágrimas, né? Mas o abraço, a gente sendo aperfeiçoado até aquele dia, que seremos de fato completos, né? E reinaremos com Ele, né? Então, glória a Deus, porque nada disso foi um segundo plano, porque o primeiro deu errado. Exato. Nada disso foi olha, puxa, agora deu errado. Agora eu vou ter que pensar, não, isso tudo já estava planejado. E a graça dele nos alcançou. E a cruz, pela cruz, nós fomos transformados e reconciliados. Amém. Reconciliados. E agora, esse caminho é o caminho da reconciliação. Nós somos os ministros da reconciliação. Amém. É por isso que a gente não pode simplesmente descansar e não trabalhar. O nosso trabalho, onde quer que estejamos, o que a gente estiver fazendo, nós somos ministros da reconciliação. Existem filhos que não sabem quem tem um pai amoroso. E nós precisamos recordar que existe um pai, né? Então, eu sempre penso nessa historinha. Um pai, né? O filho foi sequestrado do hospital. Imagina o Vitor, o Esdras, né, lá na maternidade. E aí, cadê o filho? Então, os filhos foram sequestrados e foram adotados aí pelo mundo, né? Por aí fora, por outra família. E aí a Nicole encontra, né, um filho do Vitor. E aí fala assim, você sabe que você tem um pai que te ama e que está à procura? Ele não sabe, ele esqueceu, porque ele foi criado por outra pessoa, por um outro pai, talvez. Mas a Nicole vai lembrar ele. Ele pode aceitar. Poxa, que bom, eu tenho um pai, eu vou voltar para casa, né? É uma historinha, é pedagógico, só para a gente entender, né? Então, Fantástico. é Fantástico. só para a gente entender que, assim, existem aqueles que vão querer voltar e Tem aceitar saudade, esse sabe? pai, né, e tudo mais. Aceitar talvez não seja a palavra mais correta, mas para que se entenda, esse pai está de braços abertos. E para que sejam completos de novo. Para que sejam completos de novo. Então é esse pai que pensou em todas as coisas e é assim. Então agora a gente não pode se omitir. Seja qual for a nossa situação,
seja qual for, nosso futuro está selado, né? Então, assim, a gente já sabe a nossa essência, de onde nós vimos, o que eu estou fazendo aqui. Eu sou ministro da reconciliação. Então, se o ministério de Jesus foi revelar o Pai, qual que é o nosso ministério? É revelar o nosso Pai. E ter, né, essa caminhada como Jesus, se doar, se entregar e gerar irmãos, uma grande família, que é o desejo eterno do Pai, de ter uma grande família. A identidade de Cristo em nós. Né? Então, ter identidade e falar sobre identidade é lembrar, eu sou o mesmo da minha origem, que me criou. A natureza dele está em mim. Isso é identidade. Identidade não é o que eu faço, identidade não é o que eu tenho, identidade não é o meu registro, identidade, a minha aparência, identidade é o que eu tenho dentro. Quando você A ter o ouro, o que essência é que está eu lá tenho, a dentro? substância que eu tenho dentro. Isso é identidade. Não é a forma de se vestir, não é a forma de falar, o quão eloquente você é, quantas línguas você pode falar, quantos cargos você tem. Nada disso é identidade. Eu sou pedagoga, eu sou advogado. Não, isso não é identidade. Eu sou filho de a minha filiação não, isso não é identidade. Isso do que nós estamos falando, essa identidade é revelar de de que substância nós somos feitos, de que matéria nós somos feitos. E essa matéria é Cristo, tem um nome, é Cristo. Eu estive a ler claramente e tem aqui algo que realmente tocou, sabem? Daqui a um bocado eu falo sobre isto. Que diz: vivemos em uma sociedade obcecada por autoimagens. A dor distorce quem você é. A voz do medo te reduz a um rótulo e as feridas insistem em te convencer de que tu és menor ou insuficiente. No entanto, a imagem que te define não é aquela que o espelho das tuas emoções ou do teu passado te mostra. Ela é a de Cristo, a imagem de Deus perfeita, impressa no teu espírito pela nova criação. Amém. Nossa. É isso. E pronto, manos. Eu não tenho mais perguntas, eu fiquei assim, com muita consciência. Amém. Alguém tem perguntas desse lado? Eu estou estarrecido com esta conversa. Sério, estou maravilhado. Louvado seja Deus. Maravilhado só. Posso? Claro, claro. Então, a nossa mana Rose, que é um doce, cuida muito de nós. Ela fez um miminho para nós, que é a imagem que me forma. E diz que Cristo é a imagem que dá forma ao meu ser. Aqui pelos meias entrelinhas, percebemos que não é o nosso cabelo que nos dá a imagem, não é a nossa aparência, não é o que temos, a nossa bolsa da Guess, as nossas sapatilhas da Nike, não é nada disso que nos transforma nem ser. Isso só tenta completar buraquinhos que estão na nossa alma. A autoapreciação, às vezes até destruir o outro para nos sentirmos melhor, falar mal do outro, porque na verdade nós sabemos o mal que está cá dentro e nada disso é o que nos forma. Onde realmente encontramos e nos vemos completos, só há uma forma, uma solução. E eu vejo que nós mulheres, as meninas da minha idade, nós passamos muito por dependência emocional a níveis extremos. Que magoa! A sério! Nós procuramos a aprovação dos outros em tudo. Ser aprovados pela sociedade, fazer tudo para sermos amadas. Isso é complicado. Mas nós percebemos, com esta conversa também, que o amor nos amou. Então a nossa identidade não é o que temos, o que fazemos. A nossa identidade
é aquele que nos criou, então é Cristo. E nos completou. E nos completou, e nele somos completos. Não há mais buracos na nossa alma que nós tentamos pegar em pedacinhos de lixo e encher para nos sentirmos bem. Nós estamos em paz. Aprendi isso com alguém. Está um turbilhão. Eu estou em paz, porque a paz habita em mim. A minha alegria não depende de circunstâncias. A alegria habita em mim. A partir do momento em que renasci e uma nova identidade começou a ser formada, não está nada partido, não está nada quebrado, não está... Ainda que esteja. Ainda que esteja. E assim, até para as pessoas que estão nos ouvindo entender um pouquinho, esse mimo que eu fiz para as mulheres na nossa igreja foi uma reflexão da história da samaritana, que me impactou muito. Porque ela tinha os traumas. Então, isso é também o que eu vivi na minha adolescência, na minha juventude, nesse processo de amadurecimento, né? E eu acho que todas nós, e todos, porque os homens também, né? Então, quando eu olho para aquela mulher que tinha lá seus traumas e tinha suas buscas, né? Eu sempre falo que ela andava com cântaro, então trazendo para a gente hoje é como se a gente trouxesse o cântaro o tempo inteiro aqui, né? E quem não conhece a história, né? Tá indo lá em João, a mulher samaritana e ela estava lá em busca de água que saciasse a sede, né? E ela, por conta da história dela, né? Envergonhada, isolada, né? Cheia das suas marcas, né? Ela é encontrada. Ela é encontrada. E aí tem toda a história que conta, né? Mas para resumir aqui o final, o Senhor fala para ela que do interior dela ia jorrar águas, fluiria água viva, e ela nunca mais teria sede. Então aquela mulher, ela sai dali tão assim, completa, tão transbordante, que ela esquece o que ela foi buscar. Ela larga o cântaro, né? Ela deixa para trás e ela sai correndo, né? E a palavra de Deus disse que ela diz, olha, aquele ali eu acho que é o Messias, porque ele falou da minha vida. E aí ela saiu correndo, transbordando o rio Tudo o que que estava em estava falta dentro traz fora. dela. Então, assim, a gente não sabe, não conta depois a história dela. Não conta. Mas conta que ela levou uma cidade para conhecer Cristo, né? Então, é isso. Ela não ficou, ai, mas o meu passado. Ai, mas a minha história. Ai, mas eu fui casada não sei quantas vezes. Ai, mas eu Que tô eu em estou busca. nem é o meu marido. Mas olha, as mulheres não querem andar comigo porque assim, assado, ela simplesmente saiu falando. É isso, sabe? Então nasceu disso, essa convicção. Ela naquele momento ela sabia, né, que o futuro dela estava selado. Talvez o passado estivesse meio que obscuro, porque ela não entendia, mas os olhos dela viram, né? Os olhos dela viram. Então, assim, ela estava lá perdida na religiosidade, para quem, né, já conhece o Senhor, que já caminha numa comunidade. Ela também estava lá perdida na religiosidade, onde eu adoro aqui, eu adoro lá. E aí o Senhor Jesus bate um papo com ela, como o nosso aqui. Bate um papo gostoso, né? Sem teologia, sem faculdade, sem isso e sem aquilo. Não que, a gente não está falando que isso não é importante. A gente não está dizendo nada sobre isso, né? Mas isso não é a essência. Então, a vida dessa mulher me impactou. E é por isso que nasceu essa reflexão, que é Cristo é a imagem que dá forma ao meu ser. Ponto.
E se alguém quiser esta reflexão, tem em PDF também. Que a nossa Rose faz assim as coisas de uma forma muito perfeita. Muito doce, muito amorosa, muito tudo. Eu não trouxe o meu marcador, mas o meu marcador está em minha casa. Está tão lindo o meu marcador. Tinha um capacete e umas abelhinhas. Pois. Pô, muito bom, Pronto. foi muito gostoso. Eu muito não bom. tenho mais perguntas. Provavelmente vão aparecendo no caminho, mas eu tenho os meus manos perto. E vocês em casa também têm. Podem perguntar, comentários. A mulher samaritana está escrita em João 4, se quiserem ler também. E qualquer coisa, estamos juntos. Eu ouço isso muitas vezes. Estamos juntos. E é isso. Eu queria deixar só um texto. Pode? Pode. Como a gente falou da palavra, né? Eu acho que a palavra ela é por si só completa. Completa. João 4. Mas esquece também de dedicar um pouquinho lá de 2 de Pedro, capítulo 1, de 1 a 11. Olha, reflete nisso. Acho que esse papo tem muita profundidade ali. Maravilha. Que coisa boa. Obrigada. Obrigada pelo amor, pelo carinho, pelos conselhos e por estarem sempre perto. É Glória a muito Deus. bom. Amém. É sobre ele. É sobre ele. Coisa boa. É só ele. Que ele seja visto. Amém. E é isso.